Professor Leonardo Andrade, a pergunta do nosso telespectador é a seguinte: em Gênesis 1:1, o correto seria: no princípio Deus criou, ou o correto seria: em um princípio Deus criou? É com o senhor. Vamos lá. A palavra que tem ali, que inicia a Bíblia Sagrada, é Bereshit, tá? O que eu vou falar aqui, eu vou falar baseado no livro de Yosef Bitton, tá? E também na minha Torá. Eu escrevi uma Torá e brevemente ela vai ser publicada, tá? Ela tem quase 10 mil notas, tá? De rodapé, muito interessante, ficou um trabalho bem legal. Então, Yosef Bitton, ele escreve assim, a palavra Bereshit, né, significa no princípio. Porém, na minha Torá, eu coloquei assim, no princípio, vírgula. Por quê? Porque ali ela está no construto. O construto é a mesma coisa do genitivo, ou seja, deve conter o de. Tipo assim, no princípio de. O termo Bereshit é formado de B mais Reshit. B mais Reshit. A palavra Reshit ela tem na sua raiz a palavra Rosh, que significa líder, cabeça, primeiro. A partir da raiz de Rosh, forma-se a palavra Rishon, que significa princípio. No estado construto, é critério gramatical do hebraico as vogais longas por natureza, como tisseré e kamatz, se tornarem shivá. Então, assim, sofreria uma mudança. A palavra rishon se tornaria reshit. É a mesma coisa que nós aprendemos ali no português de contração. Tipo, o no é a contração de em mais o artigo o. O no é a contração da preposição em mais o artigo definido o. No hebraico, também temos a mesma flexão. A preposição em é be, de Bereshit, né? E o artigo definido é ha. No hebraico, essa contração acontece com uma supressão da semivogal, e. Além da consoante H também, restando apenas B mais A. Não falei que era o B e H? Então, do B tiro o E, que é a vogal, e do H tiro o H. Então, vai ficar Ba, ou seja, no em hebraico. Então, no em hebraico deveria ser Ba. Então, compreende-se que Bereshit é o estado de construção da palavra Barishon. Olha só que legal. É por isso que no livro, no prefácio da King James 1611 de estudo, o doutor Edson de Faria Francisco vai escrever uma nota acerca desse assunto. Em um vídeo denominado Gênesis, o doutor, o mestre, né, Luiz Saião, também relata acerca desse assunto. Alguns intérpretes afirmam que o primeiro verso é uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzido ao infinitivo. Para ser infinitivo, ela tinha que mudar para bará, que está no catálogo, como eu disse, para berô. Mas se nós olharmos e observarmos ao texto massorético, veremos que na palavra Bereshit, nessa palavra Bereshit, ela tem abaixo do shin, um sinal chamado de tarha, que é um sinal que a gente chama de sinais de cantilação. Mas os sinais de cantilação, eles são categoricamente funcionais para a gramática, ou seja, é um sinal disjuntivo. Sabe o que significa isso? Que logo à frente da palavra Bereshit deve ser obrigatório colocar uma vírgula. Aquilo que os judeus, como eu estudei no judaísmo, aquilo que os judeus chamam de quê? Romper a semirrute, porque é uma ligação
entre substantivo e verbo. Essa ligação é chamada de semi-root. Então, como vai ter a vírgula, você vai romper a ligação, você vai romper a semi-root, tornando essa palavra, esse substantivo bereshit, no estado reflexivo. Ou seja, caindo para o grau superlativo, dando a ideia ali de no princípio dos princípios. Numa tradução melhor, como diz Yosef Bitton, no mais absoluto princípio. Ou seja, tudo isso que eu falei aqui reforça ainda mais a criação de Adonai, numa criação ex nihilo, ou seja, numa criação do nada. Justamente isso que eu ia falar agora, essa questão do ex nihilo. A hora que eu liguei o microfone para falar, o senhor falou. Muito bom. Professor, essa pergunta aqui é outra daquelas boas de se responder. É o seguinte, na opinião do senhor, o fato de o dilúvio ser narrado em várias outras culturas anteriores aos hebreus só reforça o fato do dilúvio ter existido ou acaba atestando que essa narrativa bíblica é um plágio? É com o senhor, fica à vontade. Vamos lá, vamos lá. Essa é uma pergunta interessante. Deixa eu só calçar isso aí. Esse livro aqui, ó, da Paulus, é interessantíssimo, tá? Eu indico aí. A Criação e o Dilúvio, segundo os textos do Oriente Antigo. Não é o que eu acredito, mas aqui tem muita coisa. Aqui fala sobre a árvore de Rolupo, o poema babilônico da criação, que é Enumaish, Gilgamesh, Atrahasis. Aqui fala sobre o tempo de Eridu, o louvor à enxada, né? Poucas pessoas sabem, Enquininá. E as pessoas não sabem que Atrahas, né, e Zilsudra, Utnapishtim, têm a mesma formação. E muitos aqui no Brasil tomam por base as obras de Valton. Valton, ele gosta muito de fazer esse paralelismo, né, entre a cultura oriental juntamente com os relatos bíblicos, né? Aqui no Brasil, eu creio que eu vou ser o primeiro, né, a fazer algo contestando as obras de Valton. Mas nos Estados Unidos nós temos muitas obras, tá, concernente a esse assunto, tá? O livro do Dr. Oswaldo Homo Faber, ele constrói, baseado nisso, algumas coisas, né? Esse livro aqui, de Henry Krauss, As Origens, esse livro aqui traz uma ideia um pouco diferente daquilo que é o gênero literário, né? Mas nós não vamos falar sobre isso agora. Esse livro aqui, do meu professor, muito bom, também traz essa mesma ideia, né? Aqui ele faz uma concordância, né, entre a deusa Bahri, né, ou Bahur, dentro ali do texto entre Terron e Tiamat, coisa que eu já fiz um vídeo já refutando essa ideia, né, falando que Terron seria Tiamat e Tohu, Vavorro, né, Borru ali seria a deusa Bahri. Deus estaria, de certo modo, inspirando Moisés a escrever, refutando, né? Eu já acreditei assim, entendeu? Eu até falei em um programa de televisão de que a Bíblia seria o primeiro tratado de apologético, né? Porque estaria refutando. Mas hoje eu não acredito assim mais, tá? Não acredito assim, porque é meio fora de contexto, né? Quando você fala Tiamat e Terron, é muita. Ih, apagou a luz aqui. É muita desconexão, né? É muita falta de princípios, né, lógicos em relação a isso, né? Nós vamos voltar com a luz aqui, porque não apagou a luz, aí faltou luz aqui. Mas tá tranquilo. A gente está ouvindo aqui, tá enxergando né? bem aí também. Pode ficar à vontade.
Então, quando você tem ali, só para desmitificar um pouquinho, para a gente construir essa parte aí, você tem a palavra terron, né? A palavra terron. O que seria terron? Né? Seria trevas, né? Basicamente isso, abismo, né? Então, você tem essa palavra no Enuma Elish? Não. Mas e Tiamat é a mesma coisa? Tiamat é uma palavra, olha só, Tiamat, ele é formado por um contexto, né? Olha só, a palavra Tiamat é formada pelo logograma Amtu. Professor, a internet do senhor parece que tá falhando, ou não sei se é a minha. Quero perguntar para o pessoal aqui no chat se eles estão ouvindo o professor Leonardo normalmente. Aqui para mim deu uma falhada. Vamos tentar retomar. O senhor pode ligar o microfone aí e Vamos lá, recomeçar de onde liguei. parou. Tá me ouvindo certinho? Perfeito. Então vamos lá. Vamos só fazer essa diferença, né, entre Tiamat e Terron. A palavra Tiamat, ela é formada por um logograma, né? Se eu pudesse apresentar aqui, é porque eu não separei nada. Da palavra Amtu, que significa virgem. E também possui uma combinação fonética. Por quê? Porque em acadiano nós temos ideograma, fonética e determinativo. É igual o egípcio antigo. Se você aprendeu os três, você sabe alguma coisa relacionada ao valor fonético, e o determinativo ele vai indicar o que é. Aí você tem ti, tem um valor fonético, e amat, para formar o próprio nome, né? Tiamat. Né? Então nós temos ali Tiamat. O que seria basicamente isso aí? Tá? Esse nome, né? O nome Tiamat, contrata também com a palavra Tantu, que significa mar. Né? Tantu, mar. Então, a palavra ela pode ser usada dentro do contexto do vocativo. É tipo assim, o mar. É como o poema lá, né? Poema português. Ó mar salgado, né? Quanto do teu sal são as lágrimas de Portugal. Então, então você tem ali que significa o mar no vocativo, né? Aí algumas pessoas dizem assim, não, mas ti não significa costela ou vida, algo assim. Ti só vai significar isso com um determinativo que é usado em acadiano chamado uzu. Quando você vê o dezinho em qualquer palavra, esse determinativo é um indicativo de dingir, que significa Deus. E o uzu é outro indicativo que vai mudar a semântica dessa palavra, tornando ela em costela, tá bom? Em costela. Então, ali vai mudar para costela. Significa vida, né? Eu falei que não significava, mas significa vida, mas vai mudar para costela. Então, essas são as diferenças linguísticas que tem nesses dois textos aí, tá bom? Em relacionado à sua pergunta, né? O dilúvio, o fato do dilúvio ser narrado em outras culturas anteriores aos hebreus só reforça o fato de dilúvio ter existido ou acaba testando a narrativa bíblica é um plágio? Não. É isso que nós temos que observar, né? Eu falei aqui sobre acerca das narrativas, né? Falei sobre se realmente a Bíblia é um plágio, por que não é? Mas por que não é um plágio? Por que seria essa questão? Por quê? Porque a essência do Gênesis, ele é literal. O Gênesis ali é literal e ele traz várias nuances que visam formalizar essa literalidade. Em 1753, Jean Austruc, né, um crítico bíblico, inventou aquilo que nós chamamos de hipótese documental. Né? Aí ele fala sobre o documento J, que o Gênesis teria sido escrito por volta
para um profeta que viveu no reino de Judá por volta de 850 a.C. O documento eloísta, né, que é o documento E, teria sido escrito por um profeta no reino do norte, por Israel, por volta de 750. Aí tem o documento deuteronomista, né, atribui a escrita ao rei Josias, em 621 a.C. E o documento sacerdotal, que é chamado documento P, né, são incorporações do Pentateuco por volta do ano 500. E a maioria pega essa questão e diz que foi por volta do ano 500. Né? William House, né, foi o que aprimorou essa questão. Tá? Só que nós temos que entender que a questão da hipótese documentária já caiu por terra há muito tempo. Tá? Alguns negacionistas atribuem essa questão, não, falam sobre isso, mas esquecem que eles estão por fora. Né? Nesse livro aqui, sobre a Torá, ó, esse livro aqui sobre a Torá, ele fala sobre isso aqui, tá, pessoal? Olha que é Thomas Homer e é o próprio Israel Finkelstein falando sobre isso. Por que eles falam que acabou essa questão da hipótese documentária? Porque foi descoberto por Gabriel Barkay em 1979, na tumba no Vale de Rinom, aquilo que nós chamamos de Ketef Rinom. O que seria o Ketef Rinom? Seria um dos maiores achados arqueológicos até então. Nele está contido que o texto de números 6, 24 e 26, Evareha Adonai, Veishmereha, Yaé Adonai Panav, Eleha Veruneca, Issa Adonai Panav, Veacen Leha Shalom, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Então você vai ver que a comprovação bíblica é verdadeira. Então, esses paralelos de você colocar que a escritura do Gênesis foi bem antiga, foi lá no tempo de Esdras, já caiu por terra há muito tempo com o achado de Ketef Rinom, né? Eu falei isso com uma pessoa ao vivo e ela ficou sem pé e cabeça, porque eu acho que ela não sabia sobre esse achado, entendeu? Então, a datação desse texto provavelmente é no final do século VII a.C. Então, é bem antigo, tá, pessoal? É bem antigo, segundo esse relato P aí, tá bom? Então, você pode ver que essa comprovação. Por que eu calcei isso aí para eu entrar nesse assunto? Porque é aquilo que eu disse no início. O relato do Gênesis no Gilgamesh, ele é um relato posterior aos 500 a.C., ou basicamente nessa data, o achado dele, a comprovação. E os várias outras tabuinhas diferem em datações. Então, se você tem um texto que é mais antigo, de Gênesis, eu não estou falando de Utnapishtim, do dilúvio, que o dilúvio é mais antigo. Mas esse texto de Gênesis, principalmente esse achado aqui, é mais antigo. E se nós temos um achado tão antigo assim, você imagina a veracidade que tem nesse contexto. Então, nunca poderíamos falar que Gênesis é um plágio. Só para você ter ideia, a mulher que traduziu Gilgamesh, ou Gilgamesh, e que a maioria tem, né? A maioria tem, fora também que o Jean Botero, não sei se você conhece, esse camarada aqui, Jean Botero, ele escreve muito sobre essas questões, né, de Oriente Próximo. Eu gosto muito, né? Para mim, é minha área, minha praia, né? É esse aqui. Né? O Félix Garcia também escreve muito sobre isso, né? Não sei se você conhece. Esse livrinho aqui é fininho, meu irmão, tem 130 e poucas páginas. Um amigo meu veio aqui em casa, aqui, ele acordou 4 horas da manhã e pegou esse livrinho aqui, rapaz, quase chorou em cima dele. Então, você vê que os camaradas debruçam sobre isso. Mas quem iniciou o trabalho aqui com isso aí, de tradução, foi uma mulher chamada Sanders. Sanders, ela
se equivocou em muitas traduções da epopeia de Gilgamesh. Por quê? Porque ela teve um problema de tuberculose e isso afetou os olhos dela. Eu estou precisando dos meus óculos, né? E sei como isso é problemático, entendeu? Isso é problemático. Às vezes você escreve uma coisa pensando que está certa, está errado, entendeu? Então, isso afetou drasticamente a tradução dela. Hoje você tem nela você tem uma tradução totalmente equivocada. A primeira diferença grande da narrativa de Gilgamesh é que Enkidu não foi, e muitos falam que não, Enkidu foi o primeiro homem. Não, Enkidu não foi o primeiro homem a vir à existência. Pois segundo a própria genealogia da lista dos reis da Suméria, um texto mais antigo, né, datado aí à Idade do Bronze, Gilgamesh foi o quinto monarca da primeira dinastia pós-diluviana de Uruk. Então, ele também é considerado como um semideus, dotado de força sobre-humana. Então, ele era superior a outros semideuses, né? Porque ele era metade homem, né? E metade animal. Diferente totalmente de Adão. Então, não era igual, pessoal. Então, não era igual, entendeu? Você vê que não tem particularidades. O problema é que as pessoas pegam um pingo ali, outro pingo aqui, pingo de água é a mesma coisa. E esquece de ver que a nuance principal do texto narrativo não combina, não há combinação. Ah, mas Leonardo, tem certas coincidências. Meu irmão, coincidência tem em vários lugares. Tem um teórico, né, que eu escrevi sobre ele fala bem assim que chega a ser impossível, né, essa construção, dizer que Gênesis é uma compilação. Gênesis não pode ser uma compilação, né? Não é e nem pode ser uma compilação. Por quê? Porque você tem vários relatos, né? Várias formas, né? E vários trejeitos de ver que não combina o texto. Um teórico chamado Boyd, ele fez uma probabilidade de plágio e esse plágio atingiu cerca de 0,9. Então dá para ver que e depois ele fez a mesma probabilidade, Stephen Boyd, para ver se era uma poesia. Atingiu a mesma coisa, 0,9. Então, o Gênesis é 100% literal, ali é um relato histórico. Né? Ali é um relato histórico. Né? Por que é um relato histórico? Porque ele segue aquilo que eu falei, né? A ordem de Catal, perfeito, e continua com Vaiktos, né? Que são os Vaves, né? De Vaiomer, né? Vaerir, Vaiar. Todos esses textos é a mesma consonância. Então, é uma prova contundente de que a Bíblia relata que Gênesis ali é literal. Diferente, dissonante do texto do Enuma Elish, Gilgamesh, Utnapishtim, Atarhaz, Zilsudra, a descida de Inanna ao inferno, tudo isso não se compara. Sabe por quê? Porque isso é tom poético. O tom poético na Bíblia, você sabe, porque a poesia hebraica ela usa muito paralelismo, e nós não encontramos paralelismo sinônimo, não encontramos paralelismo antitético. Por isso, você nunca vai encontrar alguém em sã consciência, a não ser que ele esteja ele acabara de sair de uma clínica de psiquiatria, né? Falar que Gênesis ali é uma poesia. Então, se não é poesia, então não bate, porque é tom poético. E tom poético é totalmente diferente. Você quer ver a discrepância? É tão poético que na epopeia de Gilgamesh, ele fala sobre soltar uma pomba primeiro, depois um corvo. Um corvo nunca voltaria. Porém, o relato do Gênesis fala sobre o relato de soltar um corvo, mas depois soltar uma pomba. Tá? Eu não fiz ainda, mas em breve estarei fazendo sobre a questão do barco.
Tá? A epopeia de Gilgamesh fala de um barco. E a etimologia da palavra barco não atende à mesma forma e construção semântica da palavra arca, da Arca de Noé. Então, o que nós temos na arca ali são princípios básicos para que ela não virasse, para que ela tombasse até 60 graus, né? E não virasse. Isso tudo nós acreditamos seja a perfeição de Deus trabalhando ali naquele lugar. Então, são provas contundentes de que a Bíblia não é um plágio, que os contos não têm essa veracidade toda, são poemas, são contos, e no início eu falei sobre a questão de datação, só para você ter uma ideia, que nós não podemos atirar para cima e achar que estamos certos. A questão não, é só porque é antigo, é isso. Não, o que é antigo na epopeia de Gilgamesh? O que é antigo no Enuma Elish? É isso que nós temos que saber. Muito bom. Pessoal, então vocês podem observar, nós estamos tendo aí uma excelente aula e o melhor, de graça, né? Muito bom mesmo. Algumas perguntas que foram feitas no chat recentemente já foram respondidas no começo e no meio da live. Sugiro que vocês assistam posteriormente o vídeo na íntegra. Outras perguntas que foram feitas no chat fogem ao objetivo proposto aqui nessa live. Perguntas dessa natureza podem ser respondidas no programa Liga Teísta, que vai estar retornando ainda nesse mês de março, certo? Eu lembro que teve um programa, o qual eu trouxe, doutor, cientista cristão, Tassos Licurgo. Em outro, nós trouxemos o doutor Marcos Eberlin, que é cientista também, e eles responderam perguntas dessa natureza, acerca dos animais na arca, a questão da procriação e etc. e tal. Então, esse tipo de assunto não faz parte dessa live, do foco dessa live aqui. Eu tenho uma outra pergunta aqui para o professor Leonardo Andrade. Essa pergunta envolve aí a questão das traduções da língua original, que é bem a praia dele. Eu vou fazer a pergunta, mas o professor Leonardo vai responder daqui um pouquinho. Eu vou fazer um pequeno comercial aqui. Mas a pergunta é: através da linguagem original do Gênesis, é possível decifrar se o dilúvio foi local ou universal?